Oi, gente, eu sou Elisa Vaz, repórter do Grupo Liberal, e eu estou aqui com a Viviane Saraiva, que é a presidente da Comissão de Direito de Família e Sucessões da OAB aqui no Pará. Oi, Viviane, tudo bem? Olá, Bem-vinda. Elisa, tudo bem? Boa tarde, muito obrigada. Então, Viviane, eu queria entender, queria que você começasse me explicando como é que funciona legalmente um processo de adoção de uma criança ou adolescente. Tá, vamos lá, Elisa. O primeiro passo, tá, é que essa genitora ou esse genitor se inscreva no Cadastro Nacional de Adoção. Esse Cadastro Nacional de Adoção, ele tem um link no Conselho Nacional de Justiça. Você faz essa inscrição realmente de forma online e depois você vai na vara, na vara competente da infância e da juventude, do seu local de residência. Por exemplo, se for em Belém que você for fazer a adoção, você vai na vara da infância e da juventude e entrega a documentação necessária conforme o seu cadastro nacional de adoção. Isso, no caso, você está falando da mãe ou do pai adotivo, né, que está querendo adotar uma criança. É isso Isso, mesmo? por quê? Exato. A adoção ela pode ser unilateral, ou seja, ou só a mãe ou só o pai adotarem, ou ela pode ser bilateral e mãe adotarem, ou mãe, ou pai. Nós estamos trabalhando aqui não com uma questão de gênero, uma questão de quantidade de adotantes e quantidade de adotados, tá? Então, essa adoção pode ser unilateral ou ela pode ser bilateral. Quem tem interesse de adotar precisa preencher toda uma ficha no Cadastro Nacional de Adoção e apresentar algumas documentações. A exemplo, o que se trata essa ficha? Qual é a faixa etária de criança que eu quero adotar? Qual é o sexo da criança? Qual é a cor da criança? Então, você vai preencher quais são os seus requisitos para você adotar, tá? Qualificando toda essa criança de acordo com as enquetes lá realmente no Cadastro Nacional de Adoção. E o Estado, juízo, vai querer saber se você está apto para essa adoção. Apto para essa adoção, você vai precisar juntar, por exemplo, laudos de sanidade mental, certidão de antecedentes criminais, certidão que você não responde nenhum processo civil, nenhum processo criminal, vai precisar passar por um curso de paz para ver se você está apto para isso, vai receber um certificado após a conclusão desse curso de pais ou de mães, dizendo que você está apta. Tudo isso, todo esse instrumento, essa instrumentalidade faz parte do Cadastro Nacional de Adoção. Por quê? Porque, de acordo com os critérios da criança ou do adolescente que você selecionar, esse cadastro é o cadastro nacional. No Brasil inteiro, vão buscar a faixa etária e a qualificação que você colocou para essa criança e esse adolescente. Aí vão dizer se encontrar essa criança em Belém, se encontrar essa criança em outro lugar do Brasil, para que possa linkar os seus dados de exigência aos requisitos também dessa criança. Linkando os dois, começa o processo de adoção real. Então, existe essa parceria entre os estados, né? E quem comanda isso são os tribunais de justiça? Isso, são os tribunais de justiça junto com o Conselho Nacional de Justiça. É um cadastro nacional, inclusive com adoções internacionais, para adoções internacionais também. Tá? Tanto de crianças brasileiras para serem adotados por pais ou mães estrangeiros. Uhum. E esse é um processo, você citou várias coisas que precisam ser feitas antes de realmente ter aquela criança, né, na sua casa. Esse é um processo que demora muito, costuma demorar mais ou menos quanto tempo? Tá? Tudo depende da faixa etária da criança. O cadastro nacional, a parte burocrática do cadastro, ele não demora muito, não costuma demorar muito. Ele é um processo até célere, porque é um processo mais administrativo. O que demora mesmo é encontrar a criança que você quer, a disponibilidade. Um exemplo, a maioria das pessoas que querem adotar querem crianças recém-nascidas brancas. Então, de 0 a 1 ano, às vezes, de 0 a 3 anos. Essa faixa de criança com essa peculiaridade é mais difícil que esteja disponível para adoção. E o Código da Infância e da Juventude, ele determina que deve ser preconizado as crianças nascidas daquele núcleo social e daquele núcleo de ambiente para serem adotadas por aquele núcleo específico. Um exemplo, eu sou lá de Coraci e quero adotar uma criança. Então, a criança que tiver disponível na minha faixa etária em Coraci vai ser entregue a mim. Mesmo que tenha uma pessoa que se cadastrou antes de mim com os mesmos pré-requisitos do que eu no Rio de Janeiro, por exemplo. O Estado preconiza que aquelas crianças sejam adotadas naquele nicho social onde elas nasceram.
Então, é muito mais raro, por exemplo, uma mãe e um pai propensos adotantes de Belém conseguirem uma criança que está no Rio de Janeiro para ela vir para adoção. Normalmente, é naquele nicho aonde aquela criança nasceu e onde aqueles pais moram, também residem, para que a criança seja adotada. Então, quanto maior a exigência desses propensos pais nesse cadastro, no preenchimento desse cadastro, mais difícil e mais demorado é o tempo, porque é o tempo de encontrar a criança. Mas, um exemplo, nós temos uma faixa etária que, inclusive, falam, lamentavelmente, de crianças inadotáveis, que são crianças acima de 6 anos de idade, entendeu? Então, essas crianças é muito difícil alguém querer adotar. Então, quando alguém quer adotar uma criança dessa faixa etária, é muito mais fácil de você conseguir muito mais rápido, porque são crianças que não são tão procuradas, entendeu? Crianças com deficiência física, mental, são crianças também, mesmo que recém-nascidas, muita gente não quer. Então, quando você preenche, que você aceita crianças deficientes, você tem uma viabilidade de conseguir mais rápido essa sua criança. Que a sua prioridade, por exemplo, não é criança deficiente, mas se for mais rápido, você também aceita uma criança deficiente a ser adotada. Como isso é exceção das pessoas que se cadastram, não é a regra, quando você vai pela exceção, é muito mais fácil de você alcançar a mais célere a criança a ser adotada. Na comparação com outros estados do Brasil, você sabe me dizer se a gente tem um processo mais célere aqui no Pará em relação ao restante do país? O Pará é um dos estados com um processo, sim, célere de adoção. Nós não costumamos demorar muito no nosso processo de adoção. As varas, tanto da capital quanto do interior, elas prezam pelo desabrigamento das crianças, ou seja, tirar o mais rápido possível as crianças de abrigo, porque o abrigo não deixa de ser também uma situação de risco à criança, de vulnerabilidade, para a inclusão dessas famílias, inclusão em guarda provisória dessas famílias que pretendem a adoção. Tá. Em relação ao âmbito jurídico, quais são os principais problemas que as famílias que querem adotar ou que colocam o seu filho para adoção enfrentam? Você sabe me dizer? Sim, vamos lá. Partindo de duas visões distintas. Tanto quem quer ofertar a criança à adoção, no caso a mãe, o pai, que não quer aquela criança no seu seio familiar, que quer a destituição do seu poder familiar. Porque o que é adoção, gente? A adoção, quando eu coloco um filho meu para adoção, eu estou requerendo a destituição do meu poder familiar, ou seja, a retirada do meu nome como mãe na certidão de nascimento daquela criança. Hoje temos o Instituto da Multiparentalidade. O que significa isso? O meu nome fica na certidão de nascimento como mãe, mas essa criança pode ter uma outra mãe. Isso é multiparentalidade, mas esse é um instrumento que a gente pode fazer da competência das varas das famílias, aonde eu trato com multiparentalidade. A adoção, que é na vara da infância, da juventude e da competência, eu destituo o poder familiar. Eu não trabalho com a multiparentalidade, eu trabalho com a parentalidade, ou da mãe ou do pai. Então, quando eu vou oferecer a minha criança para adoção, porque eu não tenho condições, uma grande dificuldade que as mãezinhas se encontram nessa situação é porque, pelo estatuto, inclusive da criança e adolescente, é reforçado a manutenção dessa criança no ambiente familiar que ela nasceu, tanto da família direta, como pai e mãe, quanto da família extensiva materna ou paterna. Traduzindo isso, o que isso significa? Significa que, quando essa mãe for para o estudo psicossocial, as assistentes sociais, as psicólogas vão tentar convencê-la a continuar com a criança, vão tentar oferecer auxílios, auxílio moradia, Bolsa Família, bolsa, todas as bolsas, assistência psicológica, assistência social, para fazer com que essa mãe continue com esta criança, mesmo ela não querendo. Então, isso, no íntimo dessa mãe que já está, querendo ou não, sofrida por estar entregando uma criança, ou determinada, sem sofrimento, mas ela não quer ser pressionada para ficar com a criança. Então, muitas mães que entregam criança não querem nem ir para participar do processo, simplesmente somem no mundo, entregam lá na Santa Casa, entregam para o Conselho Tutelar e somem. Então, aí já vem a dificuldade para elas não passarem por isso, por essa teórica pressão que elas sentem pelo Estado. Claro que a gente entende que as assistentes sociais e as psicólogas que abordam a mãe no estudo psicossocial da vara de competência estão fazendo o seu papel, como determina a legislação. Mas esse é o sentimento, acaba sendo o sentimento das mães que estão entregando essas crianças. Então, elas somem no mundo.
e é difícil de encontrá-las. Aí passa a dificuldade do processo para as mães que já querem adotar. Por quê? Porque você vai ter que ter uma declaração antes de que essa mãe entregou de forma voluntária, como foi que ela entregou diretamente para você, e essa criança foi e essa criança nem chegou a ser abrigada, foi uma adoção personalíssima, como a gente fala, uma adoção direta, porque o código, o Estatuto da Criança e Adolescente também admite a entrega específica e voluntária da mãe, exemplo, eu quero que meu filho seja adotado por você. Então, se eu quero que meu filho seja cuidado por você, eu tenho que expressar isso de forma, até sendo redundante, de forma expressa, escrita, que eu estou entregando para você adotar. Se eu quero deixar num abrigo para qualquer pessoa adotar, aí é a adoção que vai para o Cadastro Nacional de Adoção. Diferente da adoção direta, que eu tiro essa criança do Cadastro Nacional de Adoção, porque eu acho que você, Elisa, tem melhores condições de cuidar dessa criança, e se eu quero entregar meu filho para adoção para alguém, esse alguém é você. E eu não admito que ele seja entregue para outras pessoas. Então, assim, o processo de adoção é um processo muito delicado, é um processo que tem que ser analisado cada caso concreto, porque os desdobramentos disso são inúmeros, são vários. Um exemplo, numa adoção direta, eu tenho que comprovar o porquê a Viviane quer entregar para a Elisa especificamente. A Elisa pagou alguma questão pecuniária para a Viviane fazer tipo uma barriga de aluguel, isso é proibido no Brasil. Entendeu? Então, eu tenho que comprovar que não foi uma barriga de aluguel. Eu tenho que comprovar que a Viviane não recebeu nenhum dinheiro da Elisa por estar entregando essa criança de forma voluntária. A Elisa pode até, enquanto eu e a Viviane estiver grávida numa gestação indesejada, porque eu quero entregar meu filho à adoção, você pode até pagar alguma alimentação específica, você pode pagar exames gestacionais, mas você não pode dar nenhum valor em troca da criança. É proibido no Brasil, constitucionalmente, venda de tecidos, de órgãos e de seres humanos, por óbvio. Perfeito. Viviane, só para a gente encerrar, não sei se você viu uma repercussão de um caso de adoção que teve de alguns influenciadores aqui no Brasil, que eles tinham adotado uma criança e a criança voltou para a mãe biológica e depois voltou para a mãe adotiva. Nesse caso, existe uma regra de quem tem a prioridade sobre aquela criança e também quais os cuidados que tanto a mãe adotiva quanto a biológica podem ter na hora da adoção para não passar por isso. Sim. O que acontece? Antes do Cadastro Nacional de Adoção, o Cadastro Nacional de Adoção ele veio realmente para uniformizar e quantas crianças no Brasil estão para adoção, qual é a idade dessas crianças, para uniformizar todo esse entendimento. Mas a adoção, ela é uma filiação que ela vem do afeto, porque ela não é uma filiação biológica, então ela não é sangue do meu sangue, DNA do meu DNA. Então ela vem pelo afeto. Antigamente, o que se tinha antes do Cadastro Nacional de Adoção? Tinham as crianças abrigadas, as pessoas que queriam adotar essas crianças iam ao abrigo, verificavam se elas tinham afeto por essa criança, se surgia esse amor inicial, esse afeto. Depois elas requeriam a adoção daquela criança específica que elas já tinham visitado no abrigo, já tinham convivido um pouco, para que iniciasse a convivência em casa dessa criança, tá? Que é o período de convivência de 6 meses, que estabelece a legislação, para que fosse desenvolvido esse amor entre filho adotante, mãe e pai adotante. Era assim a regra. Então, a filiação afetiva ela vem do afeto. Com o Cadastro Nacional de Adoção, esse afeto inicial foi quebrado. Agora eu estou trabalhando com documentação. Agora eu estou trabalhando com um sistema que cruza dados. Então, muitas dessas crianças recebidas, elas são recebidas de braços abertos por esses pais que querem nutrir afeto e querem ter afeto por essa criança, só que às vezes esse afeto não flui. Às vezes isso não se desenvolve. Eu estou, inclusive, com um caso no escritório onde ocorreu a adoção tardia de um menino de 10 anos de idade, que a mãe finalizou toda a adoção e ela está há 2 anos com o filho e o filho não demonstra nenhum afeto pela mãe, não fala direito com a mãe, está com uma série de problemas, enfim, não se desenvolveu o amor dentro desse período. A adoção é uma figura absolutamente irrevogável e irretratável. Você não pode um dia querer adotar e outro dia não querer adotar. Mas você pode devolver o filho se você tiver vários problemas, inclusive se estiver sendo prejudicial para a criança ou adolescente essa adoção, pode. Agora você tem algumas sanções, dentre elas passar um período longo sem poder adotar ou se habilitar para adotar outra criança, tá? Então, neste caso que você está falando, teve essa questão da mãe adotiva devolver a criança e depois voltar.
Entre mãe adotiva e mãe biológica não tem nenhuma predileção. Inclusive, o que ocorre? Quando é finalizada a adoção, como eu disse anteriormente, é destituído esse poder familiar. Então, quando destitui o poder familiar, essa mãe biológica perde o direito de mãe dela. Aí ela vai ter que se habilitar, não como mãe biológica, ela vai ter que habilitar, olha, eu tive um afeto por meu filho biológico, mas eu não sou mais mãe biológica juridicamente, tá? Não é que tenham retirado o DNA dela, mas tecnicamente ela não está mais na certidão de nascimento, mas eu quero meu filho de volta, a minha filha de volta, então eu quero que seja vinculado agora uma filiação socioafetiva, porque eu tenho amor. Então, é bem complexo isso. Tem casos no Superior Tribunal de Justiça muito discutidos que, após a adoção, a mãe biológica busca contato, é aquela questão de o filho adotante querer saber quem é a mãe ou quem é o pai, ir atrás da sua origem biológica, que isso é constitucionalmente absolutamente admitido, a busca da origem biológica, e buscar essa origem biológica na adolescência, se aproximar dessa mãe biológica que nunca cuidou, nunca nada, mas demonstrar e ter algum afeto. E essa mãe biológica, depois do filho de 15, 16 anos, quer ser mãe. Como é que acontece isso? Vai perder quem tem a adoção? Vai perder o título de mãe adotiva? Não, jamais. O máximo que pode acontecer é um compartilhamento de convivência, um compartilhamento de guarda, se essa mãe biológica quiser ir realmente com uma ação judicial ou entrar em consenso com essa família para, olha, eu passei 10 anos, 15 anos, 20 anos ausente, mas eu quero começar a conviver agora com meu filho, ele me procurou, ou eu procurei, me arrependi, entendeu? Esse arrependimento da mãe biológica não significa anulação do processo de adoção, tá? Então, assim, não tenham medo de adotar, porque é um processo irrevogável e irretratável para ambos os lados, tanto para quem entregou a criança quanto para quem recebeu. E só em casos excepcionalíssimos podem ser devolvidas crianças novamente para o abrigo ou para as mães biológicas. Perfeito, Viviane. É isso. Muito obrigada pela entrevista, adorei. Obrigada pela participação aqui e por aceitar falar com a gente. Por nada, Elisa, estou à disposição de você e do Liberal sempre. Obrigada. Tchau, tchau.